Bom dia, paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar sua Bíblia no livro de Gênesis. No capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Vamos nos colocar de pé por reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler 2 versículos apenas, o 8 e o 9. Gênesis 6, 8 e 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Mais uma vez, o 8 e o 9, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pai Santo, Pai querido, graças por Tua palavra que vamos meditar agora. Que o Teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade. Ministra, Deus, os nossos corações e daremos a Ti sempre a honra, a glória, o poder e o louvor em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos sentar? Quero pensar um pouquinho com você nesta manhã sobre algo muito gostoso, algo muito interessante. Sobre alguns princípios bíblicos que fazem com que a gente chame a atenção de Deus. Princípios que atraem um olhar especial de Deus para a minha vida e para a tua vida. Quem não quer um olhar especial de Deus para a sua vida? Pastor, isso acho que não existe não, porque Deus não faz acepção de pessoas. Existe. Eu quero mostrar para você na Bíblia que existe. Em Romanos 2, verso 11, verdadeiramente a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Lá está escrito assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então você pode pensar, não existe esse negócio de um olhar especial de Deus para mim. Existe, eu quero provar para você que existe. Em que contexto que Romanos 2:10 foi escrito, quando Paulo diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas? Nós sempre temos que olhar o contexto. Eu não posso pensar um versículo apenas de um texto, interpretar aquele versículo fora daquele contexto do que está dizendo. Quando Paulo diz ali em Romanos 2:11, porque para com Deus não há acepção de pessoas, está se referindo a judeus e gentios. Entre judeus e gentios, verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Mas nós olhamos para a Bíblia e vemos que Deus não trata as pessoas do mesmo jeito. Você vai perceber isso comigo, olhando para a palavra de Deus comigo. Se você tratar todo mundo igual, se você tratar todas as pessoas do mesmo jeito, como é que fica a honra daquelas pessoas que são leais a você? Se você tratar todas as pessoas igualzinho, da mesma forma, como é que fica aquelas pessoas que merecem o reconhecimento por causa da sua lealdade para com você? Aquelas pessoas que são fiéis a você e que merecem a tua honra. Nós devemos dar honras, porque a Bíblia diz em Romanos também, no capítulo 13, verso 7, a quem honra, honra. A quem te honra, você deve dar honras. A quem me honra, eu devo dar honras. Então, se você tratar todo mundo igual,
e aquelas que merecem a honra, e aquelas que você deve privilegiar, porque são fiéis a você, porque são leais a você, porque são verdadeiras para com você. Devemos dar respeito e reconhecimento para aquelas pessoas que merecem. Você deve dar muito respeito e reconhecimento para aquela pessoa, ou para aquelas pessoas que merecem respeito e reconhecimento, de acordo com suas ações, de acordo com suas práticas, de acordo com as suas posições. Por exemplo, você não trata um policial da mesma forma como você trata um vendedor, uma pessoa comum. Você não trata uma autoridade, uma pessoa numa posição de autoridade, da mesma forma como você trata um amigo do lado do futebol, um amigo, alguém, uma pessoa qualquer. Então, a Bíblia diz que nós precisamos dar a cada um o que é devido, inclusive honra a quem merece. A quem honra, honra. Está dizendo o seguinte: nós devemos dar a cada um aquilo que é devido, inclusive a honra a quem merece. No quesito salvação, é diferente. Deus salva todas as pessoas. No tratamento, Deus não trata todas as pessoas da mesma forma. O tratamento não. Na salvação, sim. Deus salva todas as pessoas. Jesus disse: eu vim para que quantos tenham vida? Todos. Eu vim para que todos tenham vida. Mas o tratamento que Ele dá é diferente de um para com o outro. Quer um exemplo bíblico disso? Vamos para a Bíblia, vamos para um exemplo bíblico. Em 1º livro dos Reis, no capítulo 3, no verso 10, a Bíblia diz que Deus apareceu em sonhos a Salomão e disse a ele: Salomão, pede-me o que você quiser que eu te darei. E Salomão, respondendo a Deus, disse: Deus, o Senhor tem sido tão generoso para com meu pai Davi, o Senhor foi tão bom para com meu pai Davi, no reinado dele. Eu peço sabedoria do Senhor para dirigir toda essa multidão, todo esse povo. E a Bíblia diz que Deus se agradou dessa palavra de Salomão, satisfez o coração de Deus. Deus disse: Salomão, você poderia ter pedido longevidade para você, você poderia ter pedido riquezas, você poderia ter pedido uma vingança contra os seus inimigos, a morte dos inimigos. Mas porque você me pediu sabedoria, eu te darei longevidade, eu vou te dar uma vida muito longa mesmo, vou te dar muita riqueza e vou te dar sabedoria também. E vou destruir teus inimigos. Entende? Entende que Deus não trata todos da mesma forma? Um outro exemplo bíblico, Moisés. Somente Moisés, a Bíblia diz que teve o privilégio de falar com Deus face a face. Deus falava com Moisés face a face. No livro de Atos, no capítulo 5, há um caso de um casal que vendeu suas propriedades e levaram o dinheiro aos apóstolos. E era assim que funcionava naquela época. Cada um vendia sua propriedade, levava aos pés dos apóstolos o dinheiro, e tudo era repartido igual para todos, ninguém tinha falta de nada. Mas um casal, o homem chamava-se Ananias, a mulher chamava Safira, vendeu suas propriedades e combinaram de mentir aos apóstolos, mentiram para eles do valor que tinham vendido e reteram uma parte. Morreram.
morreram na hora, porque mentiram aos apóstolos. Um outro exemplo, somente Abraão na Bíblia é chamado de amigo de Deus. Só Abraão, amigo de Deus. Somente Moisés falou face a face. Somente Davi é chamado por Deus na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. No quesito salvação, eu repito, Deus salva todos, mas o tratamento não é igual para todos. E se você quer que Deus tenha um tratamento especial para com você, quem é que não quer isso? Se você deseja que Deus volte um olhar especial para você, quem é que não quer isso? Que Deus olhe para você de uma maneira especial. Eu quero apresentar para você algumas dicas muito especiais também, muito jóias. Pastor, e o que é que isso vai mudar na minha vida? Deus vai te levar a um novo patamar. Deus vai te levar a um patamar mais elevado. É isso que Ele deseja para mim e para você. Diga graças a Deus. Mas vamos começar por Noé, que você leu comigo no verso 8. Você leu comigo no verso 8, que diz: Noé achou graça diante do Senhor. Deus não diz isso de todas as pessoas. Deus não diz isso de todas as pessoas. Não, achou graça diante do Senhor. Ananias e Safira foram mortos instantaneamente, porque mentiram aos apóstolos. Noé achou graça diante do Senhor. Quer dizer, o estilo de vida de Noé, o modo dele viver, as ações dele, as atitudes dele, tudo isso chamou a atenção de Deus. E aí cabe uma pergunta para mim: será que o meu estilo de vida tem chamado a atenção de Deus? As minhas atitudes, os meus gestos, meu modo de viver tem chamado a atenção de Deus? Está dizendo que Deus foi atraído pelas atitudes de Noé. Noé achou graça diante de Deus. Deus se chamou a atenção. Deus foi atraído pelas atitudes dele. E aqui a primeira coisa, a primeira dica, para que nós tenhamos um olhar especial de Deus, para que chamemos a atenção de Deus com a nossa vida, com a nossa atitude. A primeira dica é obediência a Deus. E disso Deus não abre mão. Diga obediência. É o primeiríssimo lugar, porque no verso 9 diz: Noé andava com Deus. Ninguém anda com Deus se não for obediente. Primeira dica, primeiro ponto para eu atrair a atenção de Deus, o olhar especial de Deus para mim: obediência. Se tem uma coisa que Deus fica indignado, se tem uma coisa que Deus abomina, que Deus nunca vai aceitar, alguém que não se submeta à sua lei, alguém que não se submeta à sua palavra. Deus nunca vai aceitar um negócio desse. Não pode andar com Deus quem não é obediente. Não vai andar com Deus quem não se submete à sua lei, à sua palavra. E esse princípio vale tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento. Obediência. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se me amas, guardas os meus mandamentos. Dizer que ama Jesus, todo mundo diz que ama Jesus, mas ele diz muito claramente: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E no verso 21,
ainda de João 14, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E no capítulo 15 de João, no verso 14, ele diz assim: vós sereis meus amigos, se fazeis o que vos mando. Vós sereis meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ou seja, se me obedecer. E até Jesus obedeceu. Deus o Pai não abriu mão da obediência nem de Jesus, nem do seu Filho amado, o Deus encarnado. Deus Pai não abriu mão da obediência dele, do Deus encarnado, do Filho amado dele. No Evangelho de João ainda, no capítulo 6, o verso 38, diz assim: eu desci do céu, Jesus falando, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Deus não abre mão da obediência de ninguém. Queridos, qual é a maior promessa da Bíblia? Pensa um pouco. Qual é a maior de todas as promessas da Bíblia? Qual é a maior? Qual é a mais importante? A salvação. A maior promessa da Bíblia para nós é a salvação. Mas a salvação está linkada à obediência. Amém? Em Hebreus, a palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 5, no verso 9, que ele, Jesus, tornou-se o autor da salvação para todos os que lhe obedecem. A salvação não é para todos, é para todos os que lhe obedecem. Se todos obedecerem, todos serão salvos. Se nem todos obedecerem, somente aos que obedecerem serão salvos. Não é apenas para quem crê. Salvação não é só para quem crê em Deus, não. Crer em Deus, até o diabo crê. Salvação é para quem obedece. A obediência de Jesus, eu quero pensar um pouquinho com você, olhando na Bíblia, sobre a obediência de Jesus e o resultado da obediência dele, lá em Filipenses, no capítulo 2. Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Agora veja o resultado da obediência, no verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, e porque ele se humilhou, o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, nos céus, na terra e abaixo da terra. A obediência de Jesus fez com que ele fosse exaltado
E Deus quer fazer isso comigo e com você. Amém. Deus quer fazer isso comigo e com você. Se você obedecê-lo aqui nesse mundo, se você obedecê-lo aqui nesta terra, Ele vai te exaltar e vai te dar um corpo glorificado, um corpo glorioso, igual ao corpo do Senhor Jesus, e vai te dar a vida eterna. Amém. Se obedecer. É muito clara a palavra, queridos. Muito claro. Salvação não é para quem apenas crê em Deus. Até o diabo crê em Deus. Todo mundo crê em Deus. É para quem obedece. Amém. Primeira atitude, para você atrair um olhar especial de Deus, para você chamar a atenção de Deus com a tua vida, com as tuas atitudes, com os teus atos. Obediência. Amém. Segunda, justiça. Diga justiça. O que seria justiça? Retidão. Justiça é retidão. É você ter um caráter baseado na palavra de Deus. Isso é a melhor definição de justiça. Um caráter formado na palavra, um caráter baseado, estruturado na palavra, nas leis de Deus. Você leu Gênesis 6:9 comigo. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé era um homem justo, íntegro em sua geração. Uma geração corrupta, pervertida, como a de hoje. Noé era um homem justo, íntegro, reto, em meio a uma geração violenta e corrompida. Parece que estamos falando dos dias de hoje. Justo e reto, íntegro. Quando olhamos para Daniel, a Bíblia diz que em Daniel nenhum erro foi achado. Não havia nele nenhuma culpa, nenhum erro. Porque Daniel era governador de 40 províncias. Ele estava sendo cogitado para ser elevado a uma posição maior. E ele passou por uma avaliação, uma espécie de lava-jato. Mas está escrito, nenhum erro, nenhuma culpa. Ele ia ser levado a primeiro-ministro. Justo, limpo, íntegro. Quando olhamos para Jó, a vida de Jó, no primeiro capítulo do livro de Jó, Deus dá um testemunho maravilhoso de Jó ali. E Deus diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Integridade, retidão, justiça, e se desviava do mal, se desviava do pecado. Isso atrai o olhar de Deus. Isso chama a atenção de Deus. Atrai um olhar especial de Deus. Que mais? Que mais atrai o olhar especial de Deus? Oração. Diga oração. A oração move o céu. Nós não temos noção do poder da oração. Ah, se o povo de Deus conhecesse o poder da oração. Se o povo de Deus soubesse o poder da oração. Move os céus, ela muda, transforma. Há um poder sobrenatural. Infelizmente, a maioria dos cristãos oram, mas eles oram apenas no momento da crise. Muitos oram só na crise, quando deveria ser o contrário. Não devemos orar só na hora da crise.
Quanto mais Deus te abençoa, mais próximo dele você deve estar. Quanto mais Deus prospera a tua vida, mais próximo dele você deve estar. Amém, queridos? Queremos oração, queremos orar na crise apenas, e queremos uma resposta de Deus. Às vezes queremos uma resposta rápida de Deus, mas não gastamos tempo em oração. Queremos uma resposta rápida de Deus e não gastamos tempo na presença de Deus. Muitos só conseguem tempo para Deus na crise. Aí na crise arruma tempo para a igreja, na crise arruma tempo para o culto, na crise arruma tempo para a oração. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, mas era costume dele. Está escrito em Daniel. Orava 3 vezes como era de costume. Que tipo de oração? Uma oração rapidinha? Uma oração uma oração preocupado com o celular, preocupado com uma mensagem ali, preocupado com um negócio lá? Não. Quando você está em oração, você está falando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Criador de todo o universo, com o Criador de todos os astros, de todos os montes, de todos os mares, o dono da tua vida. Então, quando se colocar na presença de Deus em oração, esquece todas as coisas. Esquece as preocupações do mundo, as ocupações da vida. Lá em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 5, verso 17 e 18, a Bíblia diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Pensa no poder da oração. Mas que tipo de oração que Elias fez? Está escrito aqui: Elias orou com instância. O que significa isso? Orar com instância, com insistência. Orar com insistência, orar com fervor, orar com constância, orar com ânimo, com alegria, com perseverança, orar com empenho. Orou com instância. E não apenas orar na crise. Pelo contrário, quanto mais Deus nos abençoa, mais devemos buscar a presença dEle e a face dEle. Jesus, diz a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 1, no verso 35. Jesus levantou-se muito cedo, sendo ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Não estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que o Senhor Jesus, levantando-se de muito cedo, sendo ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus orou pela nossa proteção. No Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 15, Jesus orando ao Pai, dizendo: Pai, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus orou para que nós estivéssemos na presença dEle. Você está aqui hoje, na presença dEle, porque Ele um dia orou por você. Diga: obrigado, Jesus.
Jesus orou pela nossa santificação. Jesus orou pela nossa união. Jesus orou para que nós conhecêssemos o Pai. Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. Jesus orou. Quando pensamos na ressurreição de Lázaro, não lembramos desse detalhe, que ele orou antes. Se colocou diante do túmulo de Lázaro e começou a orar, dizendo: Pai, te dou graças, porque sempre me ouves. E agora, Pai, por causa dessa grande multidão que está aqui. Ele orou antes de ressuscitar Lázaro. Orou para que eu e você conhecêssemos o Pai. Agora o apóstolo Paulo deixou um versículo tremendo para nós em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, eu vou ler para você, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Quer mudança? Tem que orar. Como é que alguém pode querer que Deus opere, que Deus mude, que Deus faça, se não orar? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Deus sabe o que você precisa? Claro que Ele sabe. Ele é onisciente. Mas Ele quer ouvir você. Deus sabe o que eu estou precisando? Claro que Ele sabe. Mas Ele quer me ouvir. Ore e fale com Ele. Queremos ter intimidade com Deus? Tenho que orar. Quero atrair o olhar especial de Deus sobre a minha vida? Tenho que orar, tenho que falar com Ele. Como é que nós, seres humanos, criamos relacionamentos uns com os outros? Que jeito? Falando. E com Deus seria diferente? Seria por telepatia? Não, com Deus é a mesma coisa. Você só cria relacionamento falando com Ele. Amém, queridos? Como posso querer que Deus me responda, que Deus age na minha vida, se eu não falar com Ele? Se eu não gasto tempo com Ele? Como posso querer saber a vontade de Deus na minha vida? Como posso querer saber sobre coisas fundamentais na minha vida, se eu não falo com Ele, se eu não tenho intimidade com Ele, se eu não gasto tempo na presença dEle? Obediência. Primeiro ponto, primeiríssimo lugar para você atrair o olhar especial de Deus para a tua vida, para você chamar a atenção de Deus. Segundo, justiça, integridade. Terceiro, oração, falar com Deus, gastar tempo na presença de Deus. Até Jesus se refugiava para os montes para orar, para estar a sós com Deus, para gastar tempo com o Pai. Antes de escolher os 12 apóstolos, passou a noite inteira orando. Em quarto e último lugar, eu finalizo a nossa reflexão. A quarta coisa, a quarta dica para você atrair o olhar especial de Deus: a liberalidade. Liberalidade. Diga liberalidade. A oferta. O que seria liberalidade? Uma disposição para você dar aquilo que você não é obrigado a dar. Essa é a melhor definição de liberalidade. Uma disposição para você doar aquilo que você não é obrigado a dar, sem esperar receber nada em troca. Fica mais completo ainda. Essa disposição para dar aquilo que não sou obrigado, e sem ter que esperar, sem ficar esperando nada em troca. Exemplo bíblico disso? Temos um exemplo bíblico maravilhoso. Ana. Vocês conhecem bem a história de Ana, eu creio. Vocês conhecem a Bíblia.
No primeiro livro de Samuel, Ana era estéril e queria muito um filho. Então ela orou ao Senhor, dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o darei ao Senhor. Eu abrirei mão dele e entregarei ele para o Senhor. Ok, Deus ouviu, Deus atendeu. Ana gerou um filho. E ela esperou o menino desmamar. E depois do período que o menino já estava desmamado, então levou ao templo, apresentou ao sacerdote, entregou o menino para Deus completamente. Isso no capítulo 1 de Samuel. Quando chegamos no capítulo 2, no verso 21, a Bíblia diz assim: abençoou, pois, o Senhor a Ana, ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. 5 filhos. Deus abençoou e Deus multiplicou. Ela era estéril, ela queria um filho. E a oração dela foi que ela daria o menino totalmente ao Senhor. Agora ela tem 3 filhos e 2 filhas. Abraão deu seu único filho, Isaque, a Deus. E Deus deu uma nação a ele. Deus fez de Abraão o pai de uma nação. Aquela viúva de Sarepta, que tinha só um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, Elias orou e pediu que ela fizesse um bolo para ele primeiro. Não daria nem um bolo completo, não daria um bolo, o pouquinho de farinha que ela tinha e um pouquinho de azeite, daria um mini bolo. Elias falou, orou, profetizou e disse: faz primeiro para mim. E ela deu, ela fez, obedeceu. Nunca mais faltou alimento para aquela pobre viúva. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no verso 41, Jesus está no templo e diz ali o texto que muitos ricos vinham e traziam suas ofertas no gasofilácio. Só que eles ofertavam o que eles tinham de sobra. Até aí Jesus ficou de boa, só assistindo. Mas de repente vem uma viúva e deposita 2 pequenas moedas. Isso chamou a atenção de Jesus. E Jesus então chamou os discípulos e ensinou para eles um princípio. Até enquanto os ricos estavam dando a oferta, aquilo não chamou a atenção de Jesus. Mas quando a viúva deu suas 2 únicas moedinhas, chamou a atenção de Jesus. Até então não tinha chamado os discípulos, mas agora ele chamou os discípulos. Ou seja, Deus ama a liberalidade. Deus não está olhando para a quantidade, Deus está olhando para a qualidade. Diga graças a Deus. Amém. Sabe por que Deus ama a liberalidade? Sabe por que Deus ama a liberalidade? Porque Ele não reuniu os anjos lá no céu. Ele não chamou todos os anjos para uma reunião lá no céu. Gabriel, Miguel, serafins, querubins. E disse: vou escolher o mais belo entre todos. O mais fortão, o mais bonito. Aí chamou o anjo e disse: olha, você é o escolhido, você é o anjo mais bonito. Eu quero que você vá lá na terra, morrer por um povo lá, uma raça ruim, que eu criei com muito amor, mas eles me desobedeceram, pecaram. Eu quero que você vá lá na terra morrer por eles, mas fica tranquilo, eu vou ressuscitar você no 3º dia. Não. Deus não enviou um anjo. Deus enviou o que Ele tinha de melhor. Seu único filho amado, para morrer no meu lugar
e no teu lugar, para morrer por todos os pecadores, dos quais eu aqui sou o pior deles. Ele deu o que ele tinha de melhor, seu Filho único. O próprio Deus veio em pessoa. Uma personalidade de Deus se fez homem. O próprio Deus vindo em pessoa para salvar os pecadores. E Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, eu sou o pior deles. Se Paulo se declarou o pior dos pecadores, imagina eu. Imagina eu. E Deus deu o que ele tinha de melhor, seu único filho. Por isso, queridos, quando você for orar, quando você se colocar na presença dele, esquece tudo. Você não está na presença de qualquer um. Você está na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Criador e controlador de todo o universo. Você vai estar na presença do dono da tua vida, o autor e consumador da tua fé, o que criou todos os astros, o sol, a lua, as galáxias, as estrelas, os montes, os mares, todas as fontes de água, todas as árvores, todos os pássaros. O Deus eterno, bendito e maravilhoso. Curvemos nossas cabeças diante dele. Senhor Deus, que possamos obedecer às tuas leis, a tua palavra, os teus mandamentos. Ajuda-nos em nossas fraquezas, Senhor. Pai, nós contamos com o auxílio do teu Espírito Santo, para não sermos apenas crentes no Senhor, mas que sejamos obedientes, sejamos justos, sejamos tementes ao Senhor, sejamos pessoas de oração sincera, atentos para toda advertência de toda a tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dizemos a Ti nesta manhã, guardaremos os Teus caminhos, para não pecar com a língua, para não pecar contra o Senhor. Nós colocaremos mordaça à nossa boca. Oh Deus, não consentiremos que a nossa boca se faça culpada, mas clamamos a Ti, põe em guarda, Senhor, a nossa boca, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não proferiremos palavras torpes, porque somos justificados, ó Pai, pelo sangue de Jesus. Assumimos a nossa posição de filhos, de servos do Senhor. No coração, sabemos que a Tua lei é perfeita. Sabemos, ó Deus, os Teus mandamentos são retos, são justos. Ó Pai, graças Te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Falamos de oferta. Eu fico um pouco constrangido quando tem que falar de oferta, mas não tem jeito, queridos. Tudo que a gente vai fazer na igreja demanda dinheiro. Então eu peço que você faça a tua oferta. A Bíblia diz que um coração generoso prosperará. Então que você faça a sua oferta com generosidade. E eu creio que Deus vai abençoar ricamente em nome de Jesus. Para fazer um Pix para a igreja, nosso CNPJ para o Pix é 04
220 167 0001 19. Eu conto com a tua oferta, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos celebrar a ceia do Senhor em nome de Jesus, amém? Pai, graças por esse momento de ceia do Senhor, de comunhão, de intimidade com o Senhor. Oh Deus, queremos pedir perdão dos nossos pecados. Tua palavra diz que devemos nos examinar a nós mesmos e nos reconciliarmos com o Senhor. Nós pedimos o perdão, a misericórdia, renovar a tua misericórdia mais uma vez sobre nós, para que possamos comer da carne do Cordeiro e beber do sangue do Cordeiro, sem que isso venha trazer juízo, condenação para nós, em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou do pão, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti todo esse pão, que se torna o símbolo do corpo do meu amado Jesus, pregado na cruz em meu favor. Pai, consagro a Ti o vinho, simbolizando o sangue do Teu Filho, que foi derramado ali na cruz do Calvário, em amor a cada um de nós, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por isso, Senhor. E damos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação a Ti, Senhor, que é o autor, que é o consumador da nossa fé. A Ti a honra, a Ti a glória para sempre. Amém. Amém. Você em casa pode tomar o seu pão, quero abençoar, consagrar, tomar o teu cálice e celebrar conosco, como estamos fazendo aqui no templo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti o pão, simbolizando o corpo do Senhor Jesus, pregado na cruz do Calvário, para pagar o preço do nosso pecado. Consagro a Ti o vinho e abençoo, Deus, em nome de Jesus. O vinho que simboliza o sangue purificador, o sangue remidor de Cristo Jesus. Amém. Em memória de Jesus, comamos do pão juntos. Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Louve ao Senhor. Levante teu cálice e louve ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Recebo da tua cura, recebo do teu perdão, recebo da tua libertação, recebo da tua paz bendita, do teu olhar especial, ó Deus, voltado para mim nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pai, nos lembramos dos enfermos, eu oro por eles e os abençoo, pedindo a tua cura, a restauração completa. Oro, Pai, e abençoo cada dizimista e cada ofertante fiel, pedindo que o Senhor retribua abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Erga suas mãos para os céus em agradecimento a Deus. Depois, se você desejar uma oração, pode estar aqui, pode vir à frente, eu quero orar por você e te abençoar. Deus, consagro a Ti cada lar aqui representado, cada família aqui representada, a semana de cada um, o trabalho de cada um, a viagem daqueles que irão viajar. Guarda-os, Pai, na ida e na volta. Abençoa, Deus, os relacionamentos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga graças a Deus.